Boa noite. Esta é uma mensagem bíblica do culto de oração. Meditaremos e estudaremos no livro de Josué, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Após a distribuição das terras em herança às 12 tribos de Israel, neste capítulo, observamos no versículo 1 que o próprio Senhor Deus disse a Josué para estabelecer as cidades refúgio, conforme o próprio Senhor Deus havia dito a Moisés, e determinado que fizesse isto quando entrasse na terra prometida. Podemos ver essa ordem dada pelo Senhor a Moisés nos livros de Números capítulo 35 e Deuteronômio capítulo 19. Podemos resumir aqui alguns objetivos dessa cidade refúgio. Em primeiro lugar, no total foram estabelecidos 6 cidades refúgio. A leste do Jordão, cidades de Bezer, Ramote e Golã, no versículo 8. E a oeste do Jordão, Quedes, Siquém e Kiriat Arba, lá no Hebrom, segundo vemos no versículo 7. Em segundo lugar, as cidades refúgio serviam para abrigar aqueles que acidentalmente tivessem matado alguém e eram cidades para proteger dos vingadores de sangue. Em terceiro lugar, essas cidades foram estabelecidas na terra de Canaã, onde qualquer um podia chegar em meio-dia de viagem a pé para a própria proteção. Então eram lugares estabelecidos estrategicamente. Os criminosos que cometessem acidentalmente homicídio deveriam explicar então aos presbíteros da cidade, e os presbíteros, tendo aceito e acolhido, estes habitariam e seriam abrigados na cidade refúgio. Mesmo que o vingador viesse, não seriam entregues, até que o acusado venha sofrer o julgamento perante a congregação, ou se o sumo sacerdote da ocasião morresse. Após isso tudo, o acusado poderia retornar para a sua cidade e para a sua casa. Houve uma época, no passado histórico das igrejas, onde muitos criminosos se refugiavam nas igrejas também e eram assim protegidos. Essas cidades refúgio eram também o símbolo do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, qualquer pecador arrependido podia refugiar-se logo indo até Jesus Cristo e receber o perdão de seu pecado. O acusador ou vingador, no caso de Satanás, mesmo que viesse acusá-lo e atacá-lo, essa pessoa estaria sob a proteção do próprio Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a pessoa seria liberta no dia do julgamento ou na morte do sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo morreu também por nossos pecados e ele foi o nosso sumo sacerdote. E assim podemos voltar também à casa do Pai. Em terceiro lugar, as cidades refúgio não eram apenas para os israelitas, mas para os gentios, os não-judeus. Como vemos no versículo 9. Vemos aqui o amor do Senhor Deus a toda a humanidade, não apenas para Israel, mas a todos os povos. Como é bom estarmos vivendo nas mãos do Senhor Deus, debaixo do amor, da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Que assim Deus nos abençoe.